Ixi. Passa ano, entra ano, a gente sempre erra nesse primeiro boa noite, né? Boa noite, Maranata Church. Como é que vocês estão? Bem? Nós estamos falando sobre algo poderoso da parte de Deus. Fala assim comigo assim: vinho novo em odres novos. Fala mais uma vez assim: vinho novo em odres novos. Quantos querem provar a novidade de Deus? Diga amém. Amém? Começamos a falar semana passada sobre o novo de Deus. E colocamos também toda a dificuldade do que é provar o novo. A gente muitas das vezes não faz ideia da dificuldade de se provar o novo. A gente quer provar o novo, a gente sabe que o novo é bom, a gente gosta de novidade. A gente gosta de ser atraído para algo novo, porque aquilo que a gente já vive já muitas das vezes não nos incentiva mais. Mas a gente descobre que o maior obstáculo do novo somos nós mesmos. A gente diz assim: eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver isso, chega, eu quero algo novo. Não é isso que a gente diz? Eu não quero mais pensar dessa forma, eu quero pensar de uma nova forma. E aí quando a gente para pensar, nós somos pegos nos pensamentos antigos, nas vontades antigas, nas atitudes antigas, nos pensamentos antigos. A gente diz assim: não, eu não quero mais passar por essa realidade. Eu já passei inúmeras vezes isso quando eu gosto de comer. E às vezes a gente passa da conta, né? E aí a gente passa mal, a gente comeu algo que não foi bom, aí a gente vai e acaba parando no médico, toma um remédio, e a primeira coisa que a gente fala é o quê? Eu nunca mais como isso, eu nunca mais como desse jeito, não é verdade? Você vai para um churrasco, você mete o pé na jaca, come, e aí você diz: meu Deus do céu, eu estou lotado, meu Deus, eu nunca mais como desse jeito. Aí o que acontece no próximo churrasco? A gente come. Sabe por que a gente come? Porque a gente não se arrepende, a gente tem remorso. E remorso, escute isso, remorso não é hipocrisia. Remorso é verdadeiramente a gente estar insatisfeito com aquela situação. Mas o problema do remorso é que o remorso ele é apenas a fuga da consequência. Fala-se comigo: o remorso é a fuga da consequência. Alguma mãe já passou por isso com seu filho? Não, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não me bate. Você vai parar de fazer isso? Vou, prometo. O que ele fez depois? Porque ele estava com medo de apanhar. Ele estava com medo do castigo. Ele estava com medo de perder aquilo. E por que se voltou a fazer? Porque na verdade, a vontade não é mudar, a vontade é não passar pela consequência da atitude, da decisão. A gente quer ter liberdade, escute isso. Nós queremos ter liberdade para tomar nossas escolhas, mas nós não queremos receber a consequência delas. Seria perfeita essa matemática se eu pudesse fazer tudo aquilo que eu quero sem ter que passar pelas consequências das minhas decisões. Você já imaginou esse mundo? O mundo onde você pode tomar qualquer tipo de decisão sem precisar se preocupar com consequências? Esse mundo não existe. Esse mundo é real. O mundo que você está sentado, pisando e respirando é real. E nesse mundo real, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, toda decisão que você toma gera consequências nessa terra. E a palavra de Deus, porque nós cremos que não somente viveremos nessa terra, mas nós estamos sendo preparados por uma vida eterna com Cristo. Eu posso ver amém por isso? Quantos creem na eternidade com Jesus? Diga amém. A palavra de Deus vai dizer também que cada atitude que eu tomo nessa terra está me preparando para a eternidade. Então, existem as consequências imediatas, mas existem as consequências vindouras, aquelas que estão por vir. E muitas das vezes há pessoas que hoje continuam pensando, agindo e tomando decisões e sentimentos, porque não experimentam uma consequência imediata, como se houvesse diferença. A única diferença é o tempo. Então não importa, a gente está vendo aí 4.900 pessoas hoje, quase 5.000 pessoas celebrando o fato de estarem em liberdade provisória, porque já estão condenados. Então não importa se hoje você não vê a impunidade das suas decisões, certamente aquele que planta colherá, seja coisa boa ou coisa ruim.
E por que eu estou falando nisso? Porque a palavra vai dizer, eu quero que coloque por favor em Mateus 9,16, Mateus 9,16, a segunda metade da Bíblia, o Novo Testamento, o primeiro Evangelho, diz assim, você já leu isso comigo semana passada, ninguém põe remendo novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo novo forçará a roupa velha, e então ficará no estágio pior o rasgo. Olha o que a Bíblia, olha o que Jesus está dizendo. Não se dá novo ao velho, porque o velho não tem estrutura para receber o novo. E outra coisa que eu quero que você entenda, o velho é velho porque o velho não se sujeita ao novo. E aí qual é o problema de a gente não se sujeitar ao novo de Deus, à palavra de Deus, à novidade de Deus? É que quando ela tentar entrar na nossa vida, quando a gente tentar engolir a palavra e dizer, não, vai entrar, vai ter que entrar, vai ter que remendar, não, eu quero, o estrago é maior. Porque existem pessoas que começam a viver o Evangelho de Cristo, mas o estágio delas hoje é pior do que quando elas nunca ouviram falar de Jesus. Você já conheceu alguém assim? Alguém que tinha uma vida no mundo, e aí ela veio a Jesus, aceitou a Jesus, começou a buscar Deus, mas ela não se sujeitou ao novo. Então ela queria viver o velho juntamente com o novo. O que aconteceu? Hoje ela não está mais na presença de Deus, e hoje a realidade dela é pior do que quando ela não estava em Deus, porque a palavra de Deus não mente. Sabe por que o estágio dela é pior? Eu vou te dizer, porque aquele que está nesse mundo destruído e nunca ouviu falar de Jesus, não sabe da verdade. Mas não há nada pior do que aquele que conhece a verdade e finge não conhecer a verdade. Não mente para os próximos, mente para si mesmo, se ilude. E o estágio dessa pessoa é pior. A gente tenta com as nossas mentiras enganar as pessoas. Nós não estamos enganando pessoas, nós estamos nos enganando. E Jesus está dizendo, eu não lhe chamei essa noite para viver uma mentira. Eu não tenho te chamado para você viver uma vida de remendos. Eu quero que você viva um novo. Quantos querem viver o novo do Senhor? Ele está dizendo, da mesma forma, não se põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Por quê? Porque logo se arrebentarão as vasilhas, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. A gente pede para Deus, Deus derrama o novo. Deus fala assim, eu vou estragar você entregando o novo. Por quê? Porque você quer misturar as duas coisas. Deus não divide sua presença com as coisas desse mundo. Você precisa entender por que você veio à presença de Deus. Isso aqui não é um clube social. Isso aqui não é uma reunião comunitária. Isso aqui são filhos e filhas que estavam nas trevas e decidiram entrar na luz de Cristo. Então nossa vida já não é mais a mesma, como nós lemos em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram. Pare de tentar. Fala para quem está do seu lado assim, pare de tentar adaptar você ao novo de Deus. Deus não quer, escute, Deus não quer gambiarra na tua história. Deus quer te fazer novo. Esse conflito que você vive, de uma hora querer e uma hora não querer, é porque você tem um velho em você querendo viver o novo. E aí a gente canta, liberta-me de mim, eu quero ser tua casa. A gente canta, mas a gente não vive muitas das vezes essa realidade. Não é porque é difícil, não é porque Deus se esqueceu de nós, é simplesmente porque a gente não quer rejeitar o velho. A gente pensa, escute o que eu quero te falar. Se eu perguntar para vocês, meus irmãos, talvez você não goste dessa parede cinza, embora eu goste muito de cinza e preto. Você talvez queira, como era antes, um amarelo cheguei, ou um vermelho, não sei. Mas cada um aqui tem a sua cor predileta, não é verdade? A sua cor predileta não é a minha cor predileta, é ou não é? Você talvez goste de branco, talvez goste de vermelho, você gosta de azul, e cada um tem uma cor. E como a gente consegue conviver dentro de uma igreja com cada um gostando de uma cor diferente? Como a gente consegue viver dentro de uma igreja com pensamentos políticos diferentes, preferências diferentes? É porque nós não estamos aqui para estipular o que nós queremos, nós estamos aqui para receber o que Ele quer de nós. Então você precisa entender que para viver o novo, você precisa abdicar do seu eu, do seu velho. Porque tem gente que vive em inúmeros problemas, porque elas mesmas criam esses problemas.
Elas mesmas criam esses problemas. Eu converso com muitos irmãos da igreja e a gente entra em alguns assuntos e a primeira coisa que eu escuto é: bom, eu penso assim, eu acho assim. Está na hora da gente parar de dizer eu penso assim, eu acho assim, e começarmos a dizer a palavra de Deus diz. E sabe por que muitos não dizem isso? Porque não buscam a palavra, não sabem o que Deus diz a respeito dessa situação. Eu escolhi cinza, a irmã escolheu cinza, não sei. O que a Bíblia diz sobre o cinza? Então eu quero que você entenda que você não veio para a igreja, você não veio para Cristo, fazer parte da igreja do Senhor, para afirmar seus pensamentos. Você veio para ofertar seus pensamentos ao Senhor e dizer: Senhor, os teus pensamentos me definem. Senhor, os teus pensamentos me constroem. Senhor, me destrua daquilo que é do passado. Sabe por que você pede muitas das vezes: Senhor, liberta-me de mim? Porque você é o resultado do que você pensa. Você foi o resultado daquilo que você viu, ouviu, tocou. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos, tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, tomar cuidado com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente come. Por quê? Porque o que nós vemos, tocamos, ouvimos, falamos, resume quem nós somos. E se somos de Deus, o que eu vejo precisa ser com o olhar de Deus. O que eu toco precisa tocar como Deus toca. O que eu falo, meu amado, se a igreja hoje decidir escutar nada dessa pregação e simplesmente dizer assim: o que a minha boca falar a partir de hoje, só falará as coisas de Deus, vai vir a paz mundial em 3 meses. Porque quanta guerra a gente assume por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente acha. Meu amado, eu não estou dizendo que o que você acha não é importante. É importante para você, não é importante para mim. Desculpe falar isso para você. O que você pensa não me interessa. E o que eu penso não te interessa. Nós não estamos aqui para dizer, para buscarmos quem está mais certo, quem está mais errado. Nós estamos aqui para buscar a palavra de Deus. Então diga assim nessa noite, diga: Senhor, eu quero ouvir tua palavra, eu quero absorver tua verdade, em nome de Jesus. Escute, abra comigo mais um pouquinho à frente, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós chamamos de 2 Timóteo, porque é uma carta que o apóstolo Paulo, seguidor de Jesus, escreveu para o seu discípulo Timóteo, que estava liderando a igreja, que estava ajudando os irmãos, que estava sendo um líder naquele tempo. Ele vai escrever assim no capítulo 4, versículo 1. Escute, segunda carta de Paulo a Timóteo. Então 2 Timóteo 4, 1. Quantos acharam? Digam amém. Ele vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer agora. Vai dizer assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: Timóteo, eu não estou falando por mim mesmo, eu estou falando para você na presença de Deus. Então ele está dizendo assim: eu estou colocando Jesus como testemunha daquilo que eu estou te falando, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Ele está dizendo assim: eu estou trazendo Jesus para essa conversa, e eu sei que aquilo que eu vou falar para você será julgado por Deus. Ele vai julgar tanto os vivos quanto os mortos. E ele vai dizer: eu te exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ele está dizendo: pregue a palavra, Timóteo, esteja preparado, não durma, não descanse, não fique, como é que se fala, dando bobeira, moscando, fica focado, porque ele está dizendo assim: repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ele está dizendo assim: Timóteo, pega a palavra e com paciência ensina ao povo, mas com paciência, não perca a paciência. Agora você não vai ensinar, Timóteo, o que você acha. Timóteo, você não foi chamado para dizer o que você acha. Por isso, pregue com toda a doutrina. Então você que está aqui hoje não foi chamado por Jesus para levantar sua bandeira. Hoje, os grandes escândalos que vemos nas mídias sociais são pessoas que estão glorificando a si mesmas, porque querem falar o que pensam. Mas nós não fomos chamados para engrandecer nós mesmos, porque isso seria idolatria. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém nessa noite? E ele vai dizer agora por que ele está dizendo isso. Porque Paulo está preocupado com Timóteo.
Ele vai dizer agora: porque virá o tempo que não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, buscarão mestres para si mesmos. Ele está dizendo: Timóteo, vai chegar um tempo em que existirá uma igreja que não suportará mais ouvir a verdade. Você já teve alguma discussão com alguém que alguém não suportou a verdade? Partiu para agressão, saiu, deixou você falando sozinho, porque no momento que você falou a verdade, aquela pessoa foi, talvez você seja essa pessoa. Você falou a verdade, a pessoa começou a desmoronar, porque ela não esperava que você falasse a verdade para ela. Ou talvez você ficou extremamente inquieto quando você foi pego na verdade, porque a verdade ela vai desestabilizar a nossa mentira. E ele vai dizer assim: chegará um tempo em que aqueles que foram chamados de novos vão desejar voltar a ser os velhos. Eles não vão suportar conserto, eles não vão suportar ouvir palavras de redirecionamento, eles não vão mais aguentar. Eles vão falar assim, eles sentirão coceira no ouvido. Olha como é que é tremendo isso. Ele está dizendo o seguinte: que de tanta palavra que o mundo vai soltar, de tanta mentira de Satanás, haverá como se fosse um ninho de bichos dentro do ouvido, que o único objetivo é impedir que o teu tímpano escute a voz de Deus. E ele vai dizer assim: exorte, se terão coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos. Eles, versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ele está dizendo, eles recusarão, Timóteo, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a Deus. Eles vão voltar para o passado, eles voltarão para o velho. Em nome de Jesus, esse não será você nessa noite. Posso ouvir um amém? Mas por que, pastor? Se não sou eu estou ouvindo isso, para que você não seja. Deus está falando contigo porque o Senhor está olhando para a tua história e para a tua vida, e Ele ama você. Ele tem apreço pela tua vida e pela vida da tua família, e Ele não quer que você se perca nesse tempo, porque é um tempo que a gente vai ser tão cobrado por Deus. Por quê? Porque nós vamos estar tão cheios das coisas desse mundo. Qual é o tempo que Deus tem na nossa vida? Qual é a realidade que nós estamos tendo no Senhor? Na semana que vem nós vamos falar sobre o plano B. E eu vou explicar, na semana que vem você vai entender o que significa o plano B. Mas quem nesse tempo de hoje consegue conhecer Jesus e rejeitar Jesus? É aquele que tem um plano B. A gente canta, e eu me despedi dos meus pais, não é isso? Eu queimei minhas carroças não é isso? Afundei os barcos. Mentira. Tem gente que está cantando isso, mas está com o barco prontinho, como Pedro esteve. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, sai desse barco, eu quero te chamar para isso agora eu vou te fazer pescador de homens. Aí Pedro vive 3 anos e meio, só que Pedro fez uma coisa que não deveria ter feito, ele deixou o barco no mesmo lugar. E aí quando o cerco se apertou e Pedro nega Jesus, para onde ele volta? O barco. Tem gente aqui hoje com plano B. Eu já estou pregando a palavra da semana que vem. Vamos voltar, Mateus 24, em nome de Jesus. Esquece o que eu falei, amado. Finge que você não ouviu. Mateus 24, versículo 12. Eu quero falar para você o que Jesus vai dizer sobre o conflito desse velho, desse novo que agora está querendo ser velho novamente. Eu disse isso aqui na semana passada. Não adianta, a gente começa a encerrar o ano e a gente começa a dizer assim, ano que vem vai ser diferente, ano que vem coisas novas. Mas o que nós temos na verdade é que ano que vem novas dívidas, novos aborrecimentos, novas perdas, novas brigas, novas separações. Por quê? Porque na verdade não importa o ano se nós não mudarmos, se nossa cabeça não mudar. Vai passar ano, entra ano, continuamos os mesmos. É triste ver isso. Triste que as pessoas gastem a sua própria vida falando dos outros, olhando para a vida dos outros, qualificando e desqualificando os outros, mas elas não crescem,
Elas ficam como muita gente aqui na ilha, pega a cadeirinha de plástico, senta na porta da rua e fica olhando todo mundo passar. Aí passa o primeiro, fala, isso aí, ó, esse carro é roubado. Aí passa o outro, aí fala, ó, isso aí, ó, deve ter uns 6 meses que não trabalha, passa todo dia aqui fazendo nada. E a gente fica vendo as coisas passarem, e a gente está do mesmo jeito. Chega de vivermos, de dizermos que vamos ser novos. Deus quer que esse discurso se torne realidade na nossa vida. Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, devido ao aumento da iniquidade, em outras versões, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo que o que está acontecendo significa que agora existe uma geração de pessoas que se chamam novas, que dizem assim, não, eu sou nova criatura em Cristo. Quando você conversa com elas, elas só falam a respeito delas, elas falam sobre a respeito das suas próprias opiniões, e elas vivem flertando com o passado. Mas diz a palavra que chegará um tempo que esse tipo de pregação que está tendo aqui hoje vai enjoar, vai encher a paciência. E as pessoas falam assim, eu não aguento mais ir na Maranata Church, por quê? Porque o tempo inteiro é concerto, o tempo inteiro posicionamento. É como se nós estivéssemos vivendo o melhor tempo da nossa nação. É como se nós estivéssemos vivendo a maior plenitude social. Se está tendo concerto, escute, não haverá mudança social sem que comece pela igreja. A palavra de Deus vai dizer isso. Pastor, o senhor está dizendo isso? Não, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o concerto começa dentro da casa de Deus. Você está entendendo? Então, se nós estamos sendo, você está sendo uma cobaia do que o mundo vai experimentar. O concerto está começando em nós. Sabe por quê? Porque nós somos as luzes desse mundo. Nós somos o sal dessa terra. Se nós estivermos doentes, como nós vamos libertar, curar, sarar em nome de Jesus? O Senhor está te chamando porque Ele quer te colocar num compromisso de ser resposta para esse tempo. Então chega de estarmos sempre na posição de Senhor, vem em mim, faz isso em mim. Está na hora de a gente dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver o novo, eu quero levantar dessa cadeira e realmente ser luz, resposta para esse tempo. Agora, por que Jesus está dizendo isso? Porque está dizendo que vão começar a mudar a palavra. O novo vai começar a ficar enjoado do novo, e o novo vai começar a voltar para o passado, e ele vai começar a ter saudade daquela festinha, daquela musiquinha, daquela paradinha, daquele lugarzinho, e aí começarão a ter as discussões. Será que não é radicalismo demais não fazer isso? Eu acho que não tem nada a ver, acho que eu posso fazer isso. Eu penso que ir naquele lugar e falar, não, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é. E a gente vai começar a ditar as nossas próprias verdades. Só que o perigo que Jesus está dizendo é que vai ter gente do nosso lado dizendo assim, é verdade. Rapaz, não é que eu não pensei nisso, é verdade, eu acho que já é extremismo demais. A cada dia, eu estou falando para vocês, meu amado, eu vou completar já 19 anos pregando a palavra, 19 anos. E o que eu mais vi até hoje são pessoas afrouxando a palavra. Afrouxando a palavra. Parece que a palavra cada vez está ficando mais rala. Daqui a pouco se pode tudo. Porque não é que a palavra mudou, nós estamos voltando para o velho. E Deus não quer isso de nós. Sabe por que Ele não quer? Por que Jesus está me espremendo? Você já parou para pensar nisso? Cara, toda vez que eu venho na igreja, o Senhor vai lá e me aperta de alguma forma. Sabe por quê? Porque Ele quer você na glória com Ele. É simplesmente por causa disso. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu passo isso quase que diariamente. Pastor sempre se preocupa com as ovelhas. E aí às vezes a gente vai falar para uma ovelha, a ovelha não quer ouvir o pastor. E a cara que a ovelha faz para o pastor, fala assim, poxa pastor, o senhor está enchendo minha paciência. Eu não sei se você já passou por isso, se você querer ajudar alguém e a pessoa fazer aquela cara tipo assim, eu não queria estar ouvindo você hoje. Alguém já passou por essa experiência? E aí você vai ficando constrangido porque a pessoa está tipo, tá bom, é verdade. Por que a gente faz isso? Ela não sabe, ele não sabe a consequência que está por vir, mas nós sabemos e por isso nós nos preocupamos. O Senhor te aperta porque Ele sabe o que vai acontecer comigo e contigo ali na frente. Às vezes a gente fica invocado com Deus porque a gente acha que nós vamos sair por aquela porta e vamos estar vivos. Assim pensou aquele que morreu ali. Assim pensou aquele jovem que achou que chegaria até os 80. Assim pensou o rico que achou que nunca teria doença, que nunca perderia tudo. Assim somos nós das nossas próprias ilusões, você entende?
Eu perguntei, olha, escute isso, eu vou contar um testemunho rápido meu. Eu dentro de um carro cheguei para uma pessoa que tem mais de 15 anos de evangelho e fui falar do inferno, acredite, a pessoa falou assim, não acredito que realmente tem inferno. Falei, sério? Sério, pastor? Falei, então deixa eu te dizer uma coisa, então eu vou te falar uma coisa para tentar te ajudar. Ela, sério? Sério, vou tentar te ajudar para te explicar. Não só o inferno existe como quem criou o inferno foi Deus. Não, Deus não faria isso. A palavra de Deus diz: Ele criou um lugar para o diabo e seus anjos. E o que significa o inferno? Total ausência de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus repousa naquele lugar. E tem gente com 15 anos, 20 anos de evangelho, que se dizem novos, pensando, não existe inferno. Eu acho que é radicalismo para sempre. Não, acho que não vai ter para sempre. Jesus tem pressa na tua vida, porque a palavra, não sou eu dizendo, a palavra de Deus diz que Ele é o nosso advogado. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas eu tenho uma notícia para você, a palavra de Deus diz que o advogado vai se levantar da cadeira e ele vai assumir o lugar do trono do juiz, e aí não vai ter mais advogado. Vida com Deus é coisa séria, igreja. Viver Cristo Jesus requer um preço a se pagar, não tem como. Se você quer viver Jesus como mais um utensílio da sua vida social, meu amado, você está no lugar errado. A palavra de Deus diz que se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e se tudo fez novo. Você pode crer nessa verdade? Agora eu quero ir para a conclusão da palavra nessa noite. Abra em Marcos, Evangelho de Marcos 8:34, perdão. Marcos 8:34. Jesus está dizendo, o amor de muitos se esfriará. Você come uma coisa, aquilo te faz mal. Aí você vomita. Entendeu? Você comeu uma coisa que você achava que era boa, você passou mal. E aí para a saúde do teu corpo você vomita. Aí te vem algo mais saudável para você comer. Aí você rejeita o mais agradável e saudável para você comer e você come o próprio vômito. Parece nojento o que eu falei, mas é o que muita gente faz. São velhos que querem se tornar novos, mas têm saudade do vômito que vomitaram. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Então chamou a multidão e os discípulos, disse Jesus, se alguém quiser vir me acompanhar, nega-se a si mesmo, tome sua cruz, me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Olha o que Jesus está falando. Não, olha só, eu estou muito novo para esse compromisso com Deus. Eu estou muito solteiro agora para ter esse compromisso com Deus. Eu vou servi-lo quando eu estiver casado. Não, casado não, eu vou quando estiver solteiro. Não, eu estou muito novo quando tiver. Não, eu vou. E a gente começa a colocar situações, condições. E Deus está falando assim, cara, se você estiver pensando em salvar sua vida, o que é salvar sua vida? Salvar sua vida é não perder tempo com Deus. É aproveitar a vida. É como o mundo diz que o que é aproveitar a vida. Jesus está falando, aquele que quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Sabe por quê? Porque qual vai ser o benefício que essa pessoa vai levar para a eternidade? A morte eterna. Aí ele vai dizer, mas porém, aquele que perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus está dizendo, você quer aplausos, aí por causa dos aplausos você se corrompe. Você quer uma vaga naquele trabalho e por causa daquele trabalho você se corrompe. Você quer viver isso e aquilo e por causa de dinheiro você faz isso e acaba descredibilizando a sua fé. Você entra em esqueminhas para poder viver uma coisa melhor porque você quer salvar a sua vida. Jesus está dizendo, se você se corrompe na atitude de tentar ganhar a vida, de tentar preservar a vida, você já perdeu.
Mas está dizendo, mas se você passar, se você verdadeiramente entender e pagar o preço de deixar Jesus invadir tua história e mudar a tua realidade, se submeter, ele diz, a sua vida será salva. E ele diz, se alguém se envergonhar, versículo 37, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que você pode dar em troca da sua alma? Você vê que Jesus está levando o novo e o velho para um nível diferente. Porque a gente vai dizer para Deus que o novo e o velho é uma blusa nova, uma blusa velha. É um cara novo, um cara velho. É uma menina nova, uma menina velha. É um trabalho novo. Jesus está levando para um outro nível. Jesus está falando, eu não estou falando de coisas terrenas. O que você pode trocar pela sua alma? Mas Paulo vai dizer que embora essa palavra seja tão real, as pessoas estarão com bichos nos ouvidos, ficarão assim, ó. Eu não estou conseguindo ouvir a palavra. Eu não consigo entender a palavra. Aí outras vão dizer assim, não, eu entendi perfeitamente a palavra, mas você não coloca nada em prática. Nessa noite Jesus está dizendo, guarda, fala para quem está do seu lado assim, onde está o teu coração, meu irmão? E ele vai dizer agora, eu quero terminar essa passagem com umas duas passagens bíblicas, para te dizer que essa é a problemática desse tema. É o confronto no meio do jogo, que você não sabe se vai ganhar ou vai perder dessa pregação. Nós começamos muito bem semana passada, mas agora o clima apertou um pouco, vai melhorar, em nome de Jesus. Mas a gente precisa abordar certos assuntos, sabe por quê? Porque a nossa preocupação é com a tua salvação, a nossa preocupação não é com o teu sorriso. Porque se você estiver salvo, você vai sorrir. Agora, se você quiser buscar sorriso sem salvação, esse teu sorriso será um sorriso amarelo e passageiro. Mas nós estamos buscando a alegria eterna em Jesus Cristo. Você crê? Você realmente crê nisso? Pula um capítulo, Marcos 9, 17. E agora eu quero que você leve para casa esse ensinamento. Eu contei essa história toda, falei sobre tudo isso só para te dar uma introdução. Para você levar para casa apenas duas palavras para você. Só duas. Se você não lembrar de quase nada do que eu falei, eu quero te lembrar agora apenas de duas palavras. A primeira, Jesus vai falar nessa passagem de Marcos 9, 17. Escute só o contexto dessa palavra. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, falou para Jesus, né? Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, ele se joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, obrigado meu irmão, e fica rígido. Escute agora, pedi para um dos seus discípulos que expulsasse esse espírito ruim, mas eles não conseguiram. Somos discípulos de Jesus ou não somos? Quem é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, diga amém. Olha o que está acontecendo. O mundo, escute, o mundo está esperando você libertar em nome de Jesus. O mundo está enfermo esperando que você imponha as mãos e diga, seja curado em nome de Jesus. O mundo está perdido nas trevas, ele quer e espera de você que você carregue uma lamparina dizendo, esse é o caminho que devemos andar. O mundo está lá fora sem gosto, está esperando que você como sal venha trazer sabor. Escute, o mundo está clamando pela sua vida. O mundo está clamando pelo seu posicionamento. O mundo está clamando para que você receba essa identidade nova, meu amado. Você está entendendo? Um homem estava desesperado, seu filho, mudo por causa de espíritos malignos. Estava dizendo, cara, eu pedi para os teus discípulos e eles não conseguiram. Será que eles não tinham poder? Mas a palavra diz anteriormente que Jesus havia dado poder aos discípulos para que eles pudessem pregar o evangelho, orar pelas pessoas. Então o que aconteceu? Jesus diz, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Versículo 22, pule lá. Muitas vezes, ele vai dizer no meio da história, muitas das vezes, Senhor, ele tem lançado o meu filho ao fogo e na água para matá-lo, mas se podes, escute, no meio do problema, o homem está explicando para Jesus o que acontece com ele. Cara, o meu filho, quando ele está possesso por esse espírito maligno, o espírito tenta jogar ele na água para afogar, tenta jogar ele no fogo para queimar. Olha a realidade desesperadora que o mundo está lá fora. E ele está olhando para você, meu amado. Fala para quem está do seu lado, ele está olhando para você. Fala para quem está do seu lado assim, a palavra de Deus diz. Diga com autoridade, igreja.
Diga assim: a palavra de Deus diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui hoje? Bem, então escute que é para você essa palavra. Olha só o que ele vai dizer agora. Mas Senhor, se podes, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Se podes, bota lá no versículo 23. Tá certo. Se pode, aqui está com acento exclamativo, mas aqui está com interrogação. Se podes, diz Jesus, tudo é possível àquele que crê. A gente chega para Jesus: Senhor, se der, se rolar. Jesus: se rolar, se der, tudo é possível para aquele que crê. Significa que o que nós julgamos ser impossível, não é porque na realidade é impossível, é porque nós não cremos. Escute, o que Jesus está dizendo é que aquilo que nós colocamos como condicional para Deus: Senhor, se rolar, Senhor, como eu queria. Jesus está dizendo: se crer, vai ser. Tudo é possível para aquele que crê. Se você está vendo alguém passando por uma situação terrível, e está dizendo: Senhor, será? Jesus está olhando para você dizendo: filho, será? Tudo é possível para aquele que crê. Eu não sei como você chegou nesse lugar, eu não sei o que você tem enfrentado, mas talvez você esteja passando por uma situação que você julga ser impossível, dizendo: Senhor, está difícil, está quase impossível. Será? Jesus está dizendo para você: será? Não, tudo é possível àquele que crê. Você recebe essa palavra? Então imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe qual é a nossa oração nessa noite? Pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a vencer a nossa incredulidade. Sabe por que o velho começa a gritar? Porque o novo perdeu a fé. Sabe por que o velho começa a flertar com o passado? Porque o novo perdeu a fé. O novo perdeu a credibilidade de acreditar no Senhor. O novo perdeu a esperança de crer no Senhor. E a gente começa a olhar as circunstâncias e dizer assim: cara, para que eu vou continuar servindo a Deus? Esse que eu mais tenho escutado nesses dias. Por que você está tão frio? Por que você se esfriou? Se Ele é o fogo que nunca se apaga, o fogo de Deus nunca se apaga, a presença de Deus nunca cessa. O que aconteceu? Deus mudou? Não, nós mudamos. E qual é o discurso? Está difícil. Não, está difícil? Será que está difícil? Está difícil. Mas será que essa é a condição final? Eu acho que sim, mas não é o que diz a palavra. Tudo é possível àquele que crê. E aí, qual é o milagre que acontece? O pai do garoto crê. E aí, quando ele crê, as coisas acontecem. Sabe por que os discípulos não conseguiram libertar aquele jovem? Porque os discípulos não creram. Sabe por que o teu vizinho não muda, a tua família não muda? Porque você não crê. Porque você não crê que há poder da palavra de Deus em você. Porque você acha que quando você fala com alguém de Jesus, é você que convence, não é o Espírito Santo. Ele está dizendo: tudo é possível. Ele diz: Senhor, então me ajuda a vencer minha incredulidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou à procura hoje de pessoas honestas na minha presença. O Senhor não quer que você finja que crê. Porque tem gente que diz glória a Deus e não crê naquilo. Deus vai trazer isso, glória a Deus. Mas esse glória a Deus é só para fazer impressão no meio da multidão. Para as pessoas acharem que você está recebendo enquanto você não está recebendo nada, porque você não crê. Deus está dizendo assim: será que eu consigo encontrar? Ele conhece os nossos corações. Deus está querendo dizer para a gente assim: você quer ser o novo, você quer viver o novo, então entrega essa tua incredulidade. Senhor, me ajuda a vencer minha incredulidade. Essa é a primeira palavra que eu quero que você aprenda nessa noite. Eu vou te ensinar agora a última. Qual é a primeira palavra, pastor? Para viver o novo precisa crer. Crer em quê? Em tudo. Fala assim: eu preciso crer que Deus pode todas as coisas, que não há impossível para Deus. Eu preciso crer que tudo nessa vida é passageiro e que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu preciso crer
Fala, meu amado, em nome de Jesus, sai da tua zona de conforto. Diga, eu preciso crer que essa circunstância vai mudar. Porque escute, meu amado, porque quando você não fala, o diabo fala. Quando você não fala, o diabo te esfria e coloca um monte de gente equivocada para falar, no buzinar na tua orelha. Quando você se cala diante de uma circunstância, você se acovarda. Covardes não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus diz, covarde não entra no reino de Deus. O reino de Deus são para os ousados. O reino de Deus é para quem conhece. O reino de Deus é para quem é revestido de autoridade. Imagina um policial, meu amado. O policial vê um bandido e fala assim, boa tarde. Eu percebi que você, desculpa estar falando assim, né? Fez algo errado e assim, eu sou policial. Você, desculpa falar assim, né? Parece até um pouco invasivo, né? Mas você está preso. Você conhece algum policial assim? Esse cara vai continuar na corporação? Você pode me dar licença que eu vou algemá-lo? Mas se estiver apertando, me fala. É assim. Autoridade. Autoridade. Você já passou por uma circunstância, não é porque você está devendo, meu irmão, você precisa se denunciar, não. Mas quando você viu um homem fardado, você já tremeu na base? Sabe por que ele precisou falar alguma coisa? Mas a farda, porque ele colocou para fora a autoridade que ele exerce. Quando você sai daqui hoje colocando para fora a autoridade que você exerce, você às vezes não vai precisar nem falar, a tua presença já vai trazer a autoridade de Deus. As pessoas vão olhar para você e falar assim, aquele assunto eu não vou poder ter com esse irmão, nem com ela. Por quê? Porque você já viu a autoridade que ele carrega? É capaz de Deus falar para ele o que eu estou passando, eu vou passar vergonha. Pode ter certeza, meu amado, parece uma coisa absurda, mas tem gente que não suporta viver do lado de homem de Deus e mulher de Deus, porque tem medo. Quando eu era adolescente, minha mãe e meu pai tem um amigo chamado Juan Balisteri. Cara, é o cara que tu senta para comer assim, aí ele começa a falar assim, cara, deixa eu te falar, Deus está falando comigo que ontem você fez isso. Eu já sabia da fama do cara. Quem disse que eu sentava do lado dele para comer? Vou passar vergonha na frente da minha mãe e do meu pai? A gente tem medo de sentar do lado de profeta, porque a gente sabe que profeta tem comunhão com Deus. Que tenham medo de sentar perto de você, porque você está sendo levantado nessa noite para entender aquilo que Deus te chamou. Você é profeta de Deus, você é homem e mulher de Deus. Você é o novo de Deus, chega de viver do velho. Posso ouvir um amém melhor do que esse? Fala-se comigo, chega de velho. Eu quero viver o novo. Aplauda ao Senhor Jesus se você crê. Então para de agir como esse policial covarde. Dá licença, boa tarde. Percebi que você infringiu a lei e... Amado, fala com autoridade. Olha o que vai acontecer. Quando Jesus, versículo 25, quando Jesus viu uma multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno, deixe e nunca mais entre nele. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Senhor, onde eu errei? Jesus vai dizer, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A gente vai falar, escute, meu amado, a gente vai passar aqui o ano inteiro, o ano que vem inteiro, em nome de Jesus, do ano que vem, falando de um monte de coisas da Bíblia e um monte de situações do nosso dia a dia. Todo domingo, toda quarta-feira terá uma série nova, nós vamos tentar aí falar sobre um monte de assuntos, mas no final a gente vai voltar sempre para o mesmo ponto, Cristo Jesus. E dentro desse ponto a gente sempre vai falar sobre palavra, vida de oração, vida de intimidade e autoridade, sempre. Sabe por que você não está vivendo novo? Porque você não está se agarrando com a arma nova.
Deus te deu uma arma, Deus te deu livre acesso para importunar o trono da graça. Você tem livre acesso para falar com Deus. Se você fechar os seus olhos agora, você vai falar diretamente com a sala do trono de Deus. Se você fechar os olhos e falar assim, acabou, só um minutinho, pastor, Pai, em nome de Jesus, a tua oração já rasgou o céu, meu amado. Jesus está falando, você está acovardado porque você não entende o poder que você carrega. A tua oração e o teu jejum, o teu momento com Deus vai desbaratar Satanás. Vai trazer confusão ao campo do inimigo, meu amado. Então escute, porque nós somos incrédulos, porque nós não oramos. E nós não oramos porque nós não cremos no poder da oração. Nós falhamos em acreditar no que Deus pode fazer, não é porque somos fracos. Escute, tem muita gente maquiando covardia, dizendo assim, eu não sou forte o suficiente. Para a gente ter pena, não tenho pena de quem se chama fraco, não. Porque a palavra de Deus diz assim, diga ao fraco, sois forte. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Jesus está olhando assim, você está dizendo que você é fraco, então agora eu tenho espaço para você. Meu amado, fraqueza não é para ser vitimizada, fraqueza é para ser levantada pela graça de Deus, levantada pelo poder de Deus. Então quem fala, eu sou fraco, não é fraco, você não é zeloso. Invista na sua vida de oração essa semana e venha na semana que vem dizer que você está fraco. Batata, 99,999% das pessoas que chegam para falar comigo aqui no final do culto ou num gabinete diz, pastor, eu não estou bem, você está orando? Não estou orando. Você está jejuando? Não estou jejuando. Você está tendo comunhão com Deus como você deve? Não, estou tendo. Aí sempre dá uma maquiada. Não, eu faço. Mas como você deveria fazer? Não, pastor, como eu deveria fazer? Eu não faço. Meu amado, como você quer o novo se você não progride no novo? Você ora 10 minutos hoje, amanhã você ora 5. Porque você já orou 10, tem gente que faz isso, faz compensação. Cara, eu consegui orar 10 minutos, então amanhã eu vou orar só 1 minuto porque eu estou bem. Eu já orei pelo almoço de ontem, hoje eu não oro. Tem gente compensando, meu amado, como você vai viver o novo? Como você vai viver o novo se o novo não é novo? Hoje você faz algo, amanhã você quer fazer menos do que você fez hoje. Amanhã, fala para quem está do outro lado, amanhã você precisa ser mais, você precisa fazer mais, você precisa buscar mais. Eu faço esse compromisso contigo, meu amado. Busque a cada dia mais de Deus e volte no domingo que vem, venha me falar que você está frio. Venha me falar que você está frio, eu duvido, porque muito da nossa frieza está na ausência de intimidade e busca com Deus. E no versículo último que eu quero falar com você, Marcos 12, 23, eu quero orar contigo. Marcos 12, pulei alguns capítulos, 12, 23, diz assim, na ressurreição Jesus diz, os fariseus estão perguntando para Jesus, na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 já foram casados com ela. Escute, os fariseus estavam dizendo assim para Jesus, Jesus, pela lei judaica, se um homem casa com uma mulher e ele não tem filho, a lei diz que essa mulher, logo depois que o seu marido morre, ela deve se casar com o irmão desse marido para que esse irmão dê descendência para o irmão. Beleza? Então se o irmão morreu, o irmão assume a mulher do irmão e agora ele vai tentar trazer descendência para o irmão que morreu. Só que os fariseus, quando você não conhece as escrituras, você fala um monte de bobagem para Jesus, sabe? Você começa a fazer uns pedidos nada a ver. Não sei se eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas eu sou uma vítima dessa realidade. Tem oração que fala, Senhor, obrigado por o Senhor não ter escutado. Alguém já fez uma oração que graças a Deus Deus não ouviu? Alguém já fez? Ou alguém só faz a oração certa aqui? Você olhou para você e falou assim, chega! Aí você fala assim, ainda bem que não chegou. Ainda bem que o Senhor ainda me deu mais saúde para continuar. Aí Jesus vai dizer para ele assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está falando assim, a tua vida hoje está com um monte de confusão, será que é? Será que não é? Será que eu devo fazer isso? Será que Deus, será que é? E Jesus está falando assim, vocês não me pedem, vocês não me procuram para fazer aquilo que realmente importa, vocês oram a mim para pedir coisas fúteis, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus.
E Deus está falando contigo nessa noite, dizendo assim: você precisa voltar a crer, decidir crer que tudo é possível, e você precisa desejar conhecer a verdade. Quem conhece a verdade sabe que todo dia vai viver o novo com Ele. Quem conhece a verdade sabe que todo dia tem algo novo nele. Então Deus está dizendo assim: você vive no embaraço muitas das vezes de dúvidas e questões inúteis, fúteis, porque você não está conhecendo o poder de Deus. Deus está te chamando nessa noite a você conhecer o poder dele. O poder dele. Agora vai denunciar o teu velho e o teu novo agora. Quem quer experimentar o poder de Deus? Quem não quer é o velho. Porque uma vez que eu experimento o poder de Deus, o novo de Deus vem, então o velho tem que sair. E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé.